Irmãos, nós hoje vamos dar continuidade ao estudo que sempre fazemos nas quartas-feiras sobre o livro de 1 João. E desta feita eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 João, no capítulo 3, o versículo 10. Muito embora hoje a gente vá utilizar no capítulo 3, do versículo 11 até o versículo 18 apenas. Mas antes de começar no versículo 11, eu gostaria de passar com os irmãos a última sessão, a sessão que encerrou na quarta-feira próxima passada, a leitura do texto de 1 João, que é justamente aquela que fala da diferença no contexto do livro de 1 João, a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. E nós precisamos dessa informação para poder entender a sessão posterior. Então, na última sessão, que foi no capítulo 3, o texto que nós lemos, a partir do versículo 7, foi assim: filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aqui eu quero relembrar aos irmãos, mais uma vez, que o conceito de justiça, teologicamente falando, não é o mesmo conceito de justiça que normalmente a gente tem no meio secular, muito embora seja uma parte do grande conceito de justiça, que é a realização plena da justiça que vem de Deus. Versículo 8: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Versículo 9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Aqui uma pequena observação: a forma como é colocada na língua original, o sentido do pecado não é aquela ideia do pecado momentâneo ou pontual, porque isso a própria epístola ela reconhece. No capítulo 1, nos versículos 8, capítulo 1, versículo 10, diz que se dissermos que não temos pecado, nós mentimos e fazemos de Deus um mentiroso, a verdade não está em nós. Não é o pecado do ponto de vista pontual. Nós fomos libertos em Cristo Jesus, é verdade, mas não deixamos de sofrer a influência do pecado. E em determinados momentos, em função dessa influência, da nossa fraqueza devocional, da gente não vigiar em determinados momentos, nós podemos cair em pequenos pecados pontuais. Aqui o que João está dizendo é aquele que tem a semente de Deus em sua vida, ele não tem prazer numa filosofia de vida pecaminosa, ele não tem o pecado como um estilo de vida. Então ele não vive ele não tem prazer. Aquele que tem o Senhor em seu coração, ele pode pecar, peca sim, mas o Espírito Santo de Deus, que o convence do pecado, o entristece, e ele sabe que isso ocorreu em sua vida, e ele vai pedir perdão ao Senhor e vai tentar o máximo possível restabelecer sua integridade emocional e devocional com Deus. Esse pecado não é pecado do ponto de vista pontual, o que ocorre, mas é pecado como estilo de vida. Todo o que é nascido de Deus não tem o pecado como um estilo de vida. Ele não tem o pecado como o fundamento principal da sua vida. Muito pelo contrário, assim como Deus é santo, aquele que tem a semente de Deus em seu coração, ele tem extremo cuidado quando se fala na questão do pecado. E ele tenta evitar o máximo possível
porque o pecado é quem faz a separação entre Deus e o homem, em virtude da santidade de Deus. E aquele que é nascido de Deus, ele tem a semente. E aqui, irmãos, há uma pequena observação dos comentaristas. Que semente é essa? O contexto do texto não mostra que tipo de semente, e é interessante dizer que é uma interferência viva e ativa de Deus na vida do homem. Alguns comentaristas vão dizer que essa semente é a semente da palavra que frutifica. Outros vão dizer que é a semente do Espírito Santo, que a partir do momento que o homem tem um encontro com Deus, que esse Espírito passa a coabitar a existência humana, aquilo seria a semente de Deus. Mas o contexto não nos dá margem nem para um, nem para outro, mas dá para inferir de forma natural que é uma interferência divina na vida do homem. E essa interferência divina, ela é constante, ela é perene, no sentido de fazer com que esse homem reconheça que o pecado é extremamente danoso. Amém? No versículo 10 diz: desta forma, aqui vem um teste. E aqui uma coisa que é interessante da teologia de João. João ensina as coisas fazendo comparações. Ele compara falso, verdadeiro, luz, trevas, amor, ódio. E aqui, nesse sentido das comparações, ele começa e ele faz um estilo de teste. Ele coloca alguns testes práticos para que a pessoa possa reconhecer aquilo o que ele está falando em sua doutrina. E um desses testes práticos, aqui no versículo 10, quando ele começa a dizer: dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Como? Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Aí eu tinha que começar a sessão de hoje falando nesse último versículo. Por quê? Porque o último versículo, o versículo 10, antes de entrar no versículo 11, ele abre a sessão que nós vamos falar. Porque a partir de agora, a tônica principal vai sair de Deus é luz, Deus é vida, e agora vai focar em outra qualidade, outro atributo de Deus. Deus é amor. E ele vai começar a mostrar que esse amor de Deus por nós, em Cristo Jesus, largamente expressado e revelado, traz consequências à vida daquele que realmente foi restaurado em Cristo Jesus e tem o Espírito Santo do Senhor trabalhando em sua vida. Então, a quem não ama seu irmão, este é um dos filhos do maligno. Fizemos aqui uma comparação entre as características dos filhos de Deus e as características dos filhos do maligno, de acordo com a última sessão do texto que nós lemos. Então, os filhos de Deus são aquele que pratica a justiça de Deus, logo, ele não pratica o pecado, ou seja, o filho de Deus, ele não tem o pecado como filosofia de vida, ele não tem o pecado como prática constante, ele pode pecar ocasionalmente, mas ele sabe que ao fazer isso, deverá buscar a presença do Senhor o mais rápido possível, um Deus que está sempre de braços abertos para perdoar os pecados, mas ele também precisa se esforçar para que ele deixe esses caminhos. Aquele que pede perdão, confessa os seus pecados e deixa, o Antigo Testamento vai dizer que esse alcança prosperidade. Agora veja, irmãos, com certeza, o Filho de Deus é aquele que nasceu de novo. É necessário nascer de novo. Porque o Filho de Deus, ele precisa ter nele essa semente, essa inferência de Deus na vida dele. E para que isso ocorra, de forma clara, o texto mostra que só ocorrerá naquele que nasceu de novo. É necessário nascer de novo. E por último, irmãos, o Filho de Deus é aquele que ama
os irmãos. E aqui vale a pena dizer aos irmãos que na língua original, a partir daí para frente, todas as sessões, o verbo que é utilizado é o verbo que deriva a palavra ágape, que é aquele amor incondicional. Em grego, agapau, verbo que termina em epsilon omega, é um amor incondicional que pode ser bem traduzido no português como amor altruísta, aquele amor que não espera, digamos assim, um retorno, aquele amor pelo amor em si, o amor altruísta, o amor de Deus. Então, já os filhos do maligno, eles têm como características a prática do pecado, ou seja, ele tem o pecado como filosofia de vida. Ele tem o pecado como prática constante do seu comportamento. Se ele tem o pecado como filosofia de vida, automaticamente o que é que acontece? Ele não pratica a justiça de Deus. Por que ele não pratica a justiça de Deus? Porque na vida dele não há semente. Não há semente por quê? Porque ele não nasceu de novo. Em contrapartida, aqueles que são filhos do maligno, ele não ama os irmãos. São essas características que fazem distinção em toda a sessão. E agora o texto começa a andar, falar na questão do amor. E nós vamos ver que a prática do amor, ela testifica a realidade espiritual saudável. Se você quer saber se uma pessoa é espiritualmente saudável, uma das provas práticas da vida dela é o amor que ela tem a Deus, o amor que ela tem aos irmãos. E esse amor deveria ser o elemento fundamental, irmãos, que distingue aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm Jesus em seu coração. Vamos agora para o versículo 11 e 12, o texto diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Amém? Irmãos, o versículo 11, ela traz menção à palavra princípio. Essa palavra princípio, ela é largamente utilizada por João. Nesse versículo percebe-se nitidamente que esse princípio está diretamente ligado ao princípio do ministério de Jesus. E o ministério de Jesus foi baseado no princípio cuja mensagem ficou amplamente clara no coração dos discípulos. A mensagem é essa: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ele está reverberando um texto de Deuteronômio. E no Novo Testamento, Jesus faz uma releitura desse texto de Deuteronômio, que é aquele texto que diz: só o Senhor é Deus, amar a Deus de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças. E o segundo mandamento, que é semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. Jesus reverberou isso de uma forma tão poderosa. Inclusive, ele incorporou isso, porque ele se transforma no padrão com que esse amor há de ser desenvolvido. E o texto diz, o princípio é esse: nos amemos uns aos outros. Versículo 12. O versículo 12, João vai utilizar as figuras de Caim e Abel. No caso, Abel não vai ser citado, apenas Caim, para mostrar, utilizando como uma ilustração, utilizando Caim como exemplo de filho do maligno e Abel como exemplo de filho de Deus. E ele vai utilizar isso como ilustração, por quê? Porque ele já havia falado das distinções entre filho do maligno e filho de Deus. E a partir de agora, ele vai explicar, utilizando o próprio texto bíblico do Antigo Testamento, as escrituras do Antigo Testamento, a Torá. Ele vai explicar que Caim, ele deu um exemplo de filho do maligno.
E o texto está: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. Aí vem uma pergunta que na teologia nós chamamos de pergunta retórica. É aquela pergunta que é feita para realçar a verdade do ensinamento do texto bíblico. A pergunta é: e por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então, o X da questão aqui, irmãos, não é realçar a natureza de Caim como filho do maligno, mas o texto é ilustrativo, utilizando Caim como a ilustração daquele que faz as obras do maligno, logo, em consequência, se comporta como um filho do maligno. Porque você vai se lembrar, meu irmão, que dessa primeira família, Caim, Abel, quem tinha antes era Adão e Eva. E você dizer que logo de cara assim, Caim era um filho do maligno, você tem que entender o contexto. João está utilizando como uma figura de linguagem para mostrar, para ilustrar a sua própria doutrina. E qual foi a doutrina? A doutrina, irmãos, de forma simples, Caim tinha toda a possibilidade de fazer o bem quando foi dedicar as suas ofertas a Deus. No entanto, as motivações no seu coração, o pecado que implantou-se em seu coração, foi transformado em atitude. E essa atitude foi tão grande que ele matou o seu irmão. Aí, João, que até agora vem dizendo para nós que nós precisamos ser pessoas íntegras. Em que sentido? Aquilo que a gente crê e aquilo que a gente prega, fala, tem que ser igual àquilo que nós vivemos, as nossas atitudes. Então não adianta você levar uma oferta a Deus cujas motivações não são dignas, não são genuínas. Aí João pega Caim como exemplo e diz: olha, neste sentido ele foi, ou ele representa um filho do maligno. Por quê? Porque as suas obras eram más. Em contrapartida, as obras do seu irmão, elas eram justas. Versículos 11 e 12 trazem para nós grandes verdades espirituais, irmãos. Em primeiro lugar, e a gente já viu aqui, o texto mostra que não é apenas aquilo que é dito numa vida religiosa que Deus olha, mas Deus olha a integridade da vida da pessoa como um todo. E mais uma vez, como pastor, eu quero alertar todos os irmãos, e esse alerta também é para mim. Nós podemos enganar muitas pessoas. É possível que nós enganemos a nossa família. É possível que alguns enganem os seus cônjuges. É possível que as pessoas enganem aos seus amigos de trabalho, assumindo personalidades distintas. É possível que as pessoas enganem até aqui dentro da igreja, contando histórias que na realidade não são. Mas uma coisa é certa, irmãos: nós não temos como enganar o Senhor nos conhece por dentro. Não tem como a gente enganar Ele. Outra coisa, o conceito de justiça tem a ver com a prática. Não adianta, irmãos, a gente falar uma coisa e viver outra diferente. Não adianta, isso é hipocrisia. Não há integridade numa pessoa que tem uma vida religiosa separado da sua vida do dia a dia. Alguém que não leva para o trabalho, para a sua vida pessoal, os ricos valores da palavra e a influência santificadora do Espírito Santo de Deus, que faz modificar as atitudes. Não tem como, irmãos, não tem como. Se existe alguma distinção neste sentido, com certeza o erro não está em Deus. O erro muitas vezes está em nós, que não assumimos os seus ensinamentos, ou em determinado momento a gente não quer se ver mal com alguma questão do mundo
e quer agradar a todo mundo e quer viver uma vida dúbia, sendo uma pessoa religiosa e ao mesmo tempo atitudes que não correspondem àquilo que ele está falando. Falta de integridade. Terceiro ensino: a partir de agora a tônica será o amor. Ele começa, irmãos, com esse ensinamento de uma forma assim bem sutil. Aí quando é daqui a pouco, e vocês vão ver a bomba que vocês vão levar para casa hoje, do próprio texto. Fortíssima, fortíssima. O próprio texto é fortíssimo. Que são verdades que nos confrontam e confrontam a nossa realidade. O amor, ele vai utilizar o exemplo de Caim, mas ele utiliza dentro de um contexto que na igreja era utilizado. Caim como exemplo daquele que não fez aquilo que era esperado que em Deus ele fizesse. Por exemplo, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 4, falando sobre Caim e Abel, o texto diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele, Abel, foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Irmãos, aquele que vive uma vida de integridade, as suas atitudes são tomadas como um referencial, mesmo que aquela pessoa venha a morrer. Abel, pelo seu referencial de filho de Deus, se transformou num exemplo que gera para nós inspiração até hoje, de positividade, de uma vida íntegra que agrada ao Senhor e que oferece a si mesmo como uma prova máxima a Deus. Agora, o exemplo negativo também foi realçado. Caim se transformou num exemplo terrível, terrível de que se a vida que a gente crê e diz que crê, a nossa fé, não houver compatibilidade com as nossas atitudes, nós estamos vivendo um patamar de hipocrisia. Vamos para o próximo texto, a partir do versículo 13. Versículo 13 diz assim: meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Aqui, irmãos, eu quero só realçar uma coisa. João agora vai utilizar o conceito de amor e ódio para mostrar a beleza do amor altruísta. Só que ele já começa trazendo para nós um grande exemplo. Aquele que está em Cristo, ele é luz de Deus, reflete os valores do Senhor. E ele está no mundo, e esse mundo que ele está jaz no maligno. E em muitos momentos, irmãos, aquilo que nós cremos haverá de ir de encontro aos valores que estão sendo formados pelo maligno no mundo aí fora. Entenda-se como mundo, nesse contexto, o sistema antiético que luta contra Deus e contra a sua vontade. Meu irmão, eu vou trazer um exemplo simples disso. Muito simples. A opção bíblica é sempre pela vida, nunca pela morte. E neste sentido, meu irmão, não existe coerência bíblica, nem sociológica, nem filosófica, nem racional, para que um cristão que nasceu de novo apoie a prática do aborto. Não existe. Não existe. Só que quando você fala isso, dependendo do contexto aonde você estiver,
Nem se preocupe, meu irmão, que as pessoas vão olhar para você com um olhar de fúria e de ódio. Porque para muitos é mais racional matar um ser humano vivo do que investir na prevenção. Ou não? Pelo menos é isso que a sociedade tem me mostrado. É isso que eu tenho visto em muitos discursos. Irmãos, nós já estamos vivendo um momento em que, se você assumir um valor realmente pela honestidade, algumas pessoas ao seu redor vão dizer que você é besta, que você é otário. Nós já estamos vivendo esse momento. Ou não? Nós já estamos vivendo esse momento. O nível de pecaminosidade, de corrupção, transformando aquilo que é certo em errado e transformando aquilo que é errado em certo. Uma profunda inversão de valores, e nessa profunda inversão de valores, aquele que é nascido de novo e que é luz, ele olha para essa inversão de valores e diz: eu estou fora. E quando nós fazemos isso, nós refletimos esses valores, é natural, irmãos, que ocorra uma guerra. Existem pessoas que odeiam você sem saber quem você é. Eu trabalhei num banco onde uma pessoa que trabalhava comigo, ela chegou para mim e disse: rapaz, eu tenho ódio de crente. Eu disse: por que é que você tem ódio de mim? Ele olhou para mim e disse: você é crente? Eu disse: sou. Pela misericórdia de Deus, eu creio que Jesus me salvou e vivo debaixo da sua graça. Por que é que você me odeia? O que foi que eu fiz para você? Aí isso abriu um diálogo. E pude ver que essa pessoa, ela conviveu com péssimos testemunhos que transformaram a mente dela. Irmãos, a gente tinha um crente na equipe de trabalho que era terrível. Ele pegava no pé de todo mundo, seja pelo uso de roupa, seja por um tipo de penteado das mulheres, alguma coisa assim. Ele vivia nessas coisinhas. Meu irmão, teve um final de semana que descobriram que esse camarada teve um relacionamento extraconjugal. Eu me lembro como se fosse hoje. Fizeram fila, esperando ele chegar para tirar o couro. Hoje a gente pega o crente. Não é apenas os valores, irmãos, mas nós precisamos ter cuidado para não sermos os religiosos chatos. Precisamos viver os valores e que o Espírito Santo de Deus habite em nós, para que as pessoas vejam nas nossas atitudes Jesus Cristo. Existe uma piada que eu gosto de contar nas palestras que eu dou, e é verdadeira. Diz que um rapaz, ele tinha por nome Máximo, e ele odiava o nome dele, Máximo. Arrumou um apelido, viveu toda sua vida sendo chamada pelo apelido. Só que houve um determinado momento em que ele foi acometido de uma doença, começou a morrer, viu que ia morrer de verdade, chamou os familiares e fez um pedido. Ele disse: eu sei que vou morrer, e eu quero que no meu túmulo, no cemitério, na minha lápide,
vocês não escrevam meu nome. Ele morreu e os familiares ficaram com essa incumbência. Aí os familiares enterraram ele e colocaram a lápide assim: homem fantástico em palavras e atitudes, pai de família exemplar, corretíssimo em seus relacionamentos comerciais, uma figura digna de se conversar a noite inteira, pessoa honrada. E todo mundo que lia a lápide dizia: esse bicho é o máximo. Irmãos, se você é nascido de novo, se o Espírito Santo do Senhor está em você, e se você é regido por este Espírito, e se as suas atitudes mostram essa integridade, as pessoas vão olhar para você e vai dizer: rapaz, aí é um homem de Deus, aí é uma mulher de Deus. Ela não vai dizer que você é batista, assembleano, metodista, anglicano, congregacional, adventista. Ela não vai dizer nada. Ela vai dizer: eis aí um homem de Deus, eis aí uma mulher de Deus. Porque é pelos frutos que nós somos conhecidos, não é por aquilo que nós falamos ou professamos. Então é a nossa atitude, meu irmão. Mantenha a sua atitude, a atitude de estar refletindo esses valores. Vamos voltar aí. Vamos para os ensinos que eu estou aqui no versículo 14. Versículo 13 foi isso que nós lemos. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Versículo 14. Sabemos, outro teste de João. Sabemos que já passamos da morte para a vida. Por que é que nós sabemos que a gente saiu da morte para a vida? Porque nós amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Ele utiliza textos fortes, né, João? Pequeno, forte, claro, objetivo. Quem não ama, permanece na morte. Aí o versículo 15, aí é que é reforçado. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Irmãos, aqui cabe fazer algumas inferências. João está mostrando a vida justa daquele crente verdadeiro, sendo comparada com a perversidade do incrédulo. Aquele que pratica a justiça de Deus, ama a Deus e ama os seus irmãos. Mas aquele que não tem a semente do Senhor em seu coração, além de não amar a Deus, pelos irmãos, ele nutre ódio. E aqui o ódio, por meio de João, é caracterizado como sendo uma coisa tão brutal, que a atitude odiosa, ela é caracterizada como um assassinato. Ele faz isso dentro do conceito judeu semítico, de reforço de ideia. Ele está reforçando a ideia de que o ódio é algo que não pode ser admitido como prática de vida por parte daquele que tem Deus em seu coração. Quem conhece Jesus, irmãos, age com intimidade com o Senhor. O amor continua sendo o maior teste de um cristão. Quem tem atitude odiosa, de acordo com o texto de João, precisa nascer de novo. Por quê? Quem odeia, e o ódio é uma coisa tão brutal, caracterizada como sendo um assassinato. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino, ele tem a vida eterna em si mesmo.
Aqui, irmãos, uma pegadinha teológica. João vai dizer que o assassino não tem vida eterna em si mesmo. Mas o fato teológico é: ninguém tem vida eterna em si mesmo. A vida eterna é por nós alcançada em Cristo Jesus. Ou seja, aquele que é odioso, que ele qualifica como assassino, ele entende que ele não foi tocado por Jesus, não tem a semente, não vive a justiça de Deus. Isso não é uma coisa típica só do assassino. E aqui, irmãos, eu quero fazer uma releitura e uma aplicação aos irmãos, a releitura do ódio na pós-modernidade. O ódio no sentido do Novo Testamento, nesse texto aí, é ódio, ódio mesmo. Ódio mesmo. E não é muito longe não, irmãos, nas comunidades de fé, a gente saber de pessoas que às vezes dentro da igreja não suportam um ao outro. Mas esse não suportar, não pode se chegar a esse nível, o nível do ódio. O ódio na pós-modernidade, ela também é caracterizada pela indiferença. Na pós-modernidade, aquilo que eu não amo, eu simplesmente sou indiferente a ele. E eu quero também lembrar a vocês que ele não está falando em ódio, em assassino, por quanto atitude. O cara foi e matou outra pessoa. Mas é aquele assassinato que começa no coração da pessoa. Quando por uma questão no trânsito ou por outra, o camarada está lá, foi trancado e o cara diz: morre, desgraçado. É a atitude, é aquilo que está lá dentro. E essas pequenas atitudes, irmãos, elas são refletidas, vai se juntando, vai se juntando, vai se juntando, e chega um momento que essa coisa estoura. Cuidado com esse sentimento dentro do seu coração. É por isso que no cristianismo é tão importante para a saúde da alma que a pessoa libere perdão. Porque a partir do momento que ela libera perdão, ela vai liberando a sua alma, e ela vai tendo uma compreensão maior e mais profunda do amor de Deus para ela. E vai colocando esse amor na prática. Então, irmão, nós precisamos ter cuidado com essas questões. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que está no nosso coração. Não se transformou em atitude, mas é um pensamento. E eu gostaria, irmãos, de trazer um texto inspirador para os irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. O que deve caracterizar você vê que João falou de ódio, João agora fala de amor, fala sobre ódio e amor fazendo comparações. Ele está refletindo a teologia de Jesus. João capítulo 15, a partir do versículo 18. Lembrem-se desse texto. São palavras de Jesus para os seus discípulos. O texto diz assim: se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso
o mundo os odeia. Olhe para mim. Está sendo perseguido no ambiente de trabalho sem motivo nenhum, é? Você acha que não tem motivo? Não é. É porque você brilha, meu irmão. Espiritualmente falando, pessoas vão se levantar contra você, às vezes até sem motivo. Você vai ficar se questionando: mas rapaz, o que foi que eu fiz? Você não precisou fazer nada não. Você só precisou ser o que você é. Luz. Luz. Jesus deixou isso muito claro para os discípulos. Se ele, Jesus, foi odiado, os discípulos que refletem ele, que refletem os seus valores, vão ser o que também? Odiados. Uma vez eu falando sobre essas coisas no seminário, um seminarista olhou para mim e disse: pastor, com esse evangelhozinho que o senhor está dizendo aí, não vai ficar ninguém na sua igreja. Eu olhei para o rapaz e disse: esse evangelhozinho são palavras de Jesus, meu irmão. Existe um falso evangelho de triunfalismo, de bem-estar, que está sendo pregado por aí e que não bate com o evangelho de amor altruísta que Jesus nos mostra, que mesmo odiados, nós deveríamos ser reconhecidos pelo amor. Reconhecidos pelo amor. Evangelho de João está aberto ainda? Vá para o capítulo 17. O capítulo 17 é a oração que Jesus faz por si mesmo, pelos discípulos, e Jesus faz uma oração por nós. Jesus orou por você. Quando ele está orando por você, a partir do versículo 20, veja o que é que Jesus diz. Oração de Jesus, capítulo 17, versículo 20. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, você que creu nessa mensagem. Versículo 21. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, isso é unidade, amor. Versículo 22. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que o amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Eu conversei com os irmãos e eu falei sobre esse evangelismo no final do ano passado aqui, um dos eventos da Godstock. No ano passado, nós trabalhamos distribuindo água e folhetos evangelísticos. Mas um grupo de irmãos da Igreja Cidade Viva, irmãos,
eles catalogaram as prostitutas da orla da praia. Levaram as prostitutas para dentro da igreja. E lá dentro da igreja, estenderam um tapete vermelho para elas. Deram um jantar para elas. Falaram do amor de Jesus para elas. E houve um momento fortíssimo. Elas foram organizadas de uma forma em que as mulheres que lá estavam tiraram os sapatos de algumas delas, lavaram os pés delas. E em silêncio, pastor Sérgio Queiroz e equipe começou a ministrar sobre aquele texto em que Jesus serve. E falaram do evangelho para aquelas mulheres. Irmãos, houveram algumas que voltaram para o mundo, mas houveram outras que foram acatadas por aquela comunidade e que estão sendo tratadas. Irmãos, nós não deveríamos ser conhecidos por causa da nossa organização. Nós não deveríamos ser conhecidos por causa dos nossos trejeitos evangelicais. Nós deveríamos ser conhecidos pelo amor, pela capacidade de servir, pela capacidade de ajudar a erguer pessoas do fundo do poço, pela capacidade de mostrar o evangelho às pessoas que estão sem esperança alguma. Nós deveríamos ser reconhecidos como aqueles que vivem o evangelho de forma plena e que no coração fariam de um tudo para, dentro das possibilidades, alcançar para resgatar a todos e restaurar-lhes a vida. Isso só pode ser feito com o verdadeiro amor. Não tem como ser diferente. Aí, irmãos, o texto vai ficando mais forte. Vamos para frente, para a gente terminar. O texto vai ficando mais forte. Versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Outro texto de João. Outro texto de João. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Olhe no outro lado também. Agora olhe para mim. Pronto. É essa pessoa. Você daria a vida por ela? Irmãos, o evangelho a epístola de João, ela é muito fácil de ser compreendida. Ela é difícil de botar em prática. Eu não sou hipócrita de dizer que um texto como esse é simples, que não é. O ensinamento é, mas a prática é complexa. Nós estamos vivendo, irmãos, numa batalha espiritual tão grande hoje em dia, e numa carga de medo tão grande, que uma pessoa vai pedir uma ajuda na porta da casa da gente hoje, e a gente tem medo de atender. É mentira o que eu estou falando? É nesse sentido, irmãos, que eu digo que as verdades do Evangelho, elas são profundas e nos colocam em xeque. A nossa sociedade é uma sociedade de mate. O que tem de crente torcendo
para que morra muitos assassinos dos presídios no Brasil inteiro, para diminuir. A gente vê esses ódios nas redes sociais. Irmão, isso pode mexer com você por dentro do jeito que for. Mas se o pior criminoso, ele ter um encontro com Jesus, e esse encontro for verdadeiro, genuíno, você vai ver no céu. Isso tem nome, irmãos. É isso que se chama graça. E não é uma coisa que é alcançada pelo nosso mérito. Nós não temos mérito algum diante do Senhor. Irmãos, versículo 17. Se alguém, o amor não é só aquela coisa platônica. Ah, eu amo o irmão. Não, irmãos, é algo prático. Aí o texto diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? João está fazendo uma comparação prática. Se você diz que ama, diz que faz, tal, mas se ele estiver passando por necessidade e você não ajudá-lo, como é que pode permanecer o amor do Senhor se houve oportunidade para isso e você não fez? Eu já falei desse exemplo aqui, mas é uma realidade. Irmão, camarada chega com a conta de água. Se ele chegar em alguma das igrejas evangélicas hoje, se chegar no momento de oração com a conta d'água, ô irmão, estou com minha conta d'água aqui, já está 2 meses aí, eu acho que a Cagepa vai cortar. Vai não, irmão, vai não. Nós vamos orar. Entra aí, irmão. Entra na roda. Te ajoelha, ligeiro, ligeiro, ligeiro. Roda, estenda a mão. Eita! Eita! E começa a profetizar. E pá, 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 pá. Em nome de Jesus. Quando os caras da Cagepa for na sua casa, o Senhor vai enviar anjos, vai quebrar o carro da Cagepa. Eita! Pá, pei, pô! Termina a reunião de oração, o cara sai bufando, mas a conta está lá. Irmão, se ele for para outras igrejas, mais tradicional, tal, se chegar numa reunião de oração, o moído vai ser o mesmo, só que de forma diferente. Não, irmãos. Saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se ele já está dizendo que não vai ajudar e que tu tem que se arrebentar, está utilizando mais um texto bíblico para separar o cara. Entendeu essa carteirada? Ele dá logo uma carteirada teológica no cara. Tá. Mas nós vamos orar, irmãos. Aí reúne. Pegue nas mãos e faz o ciclo. Nós colocamos diante de ti aqui o teu filho. Oh, Senhor, ser com ele nesse momento difícil. Dá sabedoria a ele. Abra uma porta para ele. Levanta alguém. Senhor, tal, mais. Glória a Deus. Acabou a oração. O irmão vai-se embora com a conta d'água, meu irmão. Irmão, se ele for para a igreja neopentecostal, é que a doideira é pior ainda.
Porque ele pega a conta d'água dele, ele vai na igreja neopentecostal, reúne agora. Vai, diz logo, confessa. Quem é? Teu pai que não paga as contas na tua casa? É teu avô que não paga as contas na tua casa? Porque aí tem uma maldição. E a gente tem que saber dessa maldição. Quem é que está? Vamos lá, vai dizendo, ligeiro. Nome de Jesus, levanta logo a oração. Diz a loja. Não, irmão, não comprei lugar nenhum, não. Não é tu não, para o demônio, para ir saindo, desalojando. Termina a reunião de oração e a conta está do mesmo jeito. Irmão, a gente tem que ajudar, tem que orientar, tem que colocar ele diante do Senhor, mas também tem que dar uma contribuição, ajudar com o que pode. Um dá R$2, um dá R$1, às vezes não tem o dinheiro todo, uma ajuda, tal, faz um jeito e ajuda o camarada. É nesse sentido. Se você vê alguém com necessidade, mas não ajuda, como é esse amor? Me explique como é esse amor. E muitos de nós temos vivido assim. Agora, irmãos, eu também levanto um alerta claríssimo. Porque existem pessoas que sabem do nosso amor altruísta. E aqui, em nome de Jesus, eu quero dizer também, não confunda gentileza com gentileza. Vigie, irmão. Porque existem pessoas que vivem nas comunidades de fé, porque sabem disso, vai pedir a um, vai pedir a outro, vai pedir a um, vai pedir a outro, não sei o quê. Não é crente, ele não vai me botar no SPC, não vai botar, então por aí vai. E se aproveitam mesmo, irmão. Eu e minha esposa, a gente viveu um momento interessante lá em Campina Grande. Nós demos carona a um rapaz. O rapaz queria muito trabalhar, estava desempregado. Ele disse, pastor, eu queria uma caixa de isopor para eu vender lanche. Eu achei bonito aquilo ali. No outro dia, eu e ela, a gente procurou, comprou uma caixa de isopor boa, levou na casa dele. Antes de agradecer, irmãos, ele olhou para mim e disse assim, mas pastor, não tinha daquelas outras térmicas não, daquela mais bonita. Foi mentira, ninguém? Não foi? Tem, irmão, tem gente assim. Vocês tenham cuidado, viu? Vocês tenham cuidado. Tem gente que se aproveita. Ore, coloque diante do Senhor. O Senhor vai mostrar a realidade a você. Eu quero encerrar, irmãos, com a última bomba, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Irmãos, esse texto nos mostra que a vida cristã, ela é verdadeiramente e totalmente altruísta, altruísmo. Jesus, ele é contrastado no texto, na figura de Caim. O que foi que Caim fez? Ao invés de Caim dar a vida, Caim tirou a vida de Abel. Mas Jesus não. Jesus, ele deu a vida. O amor no cristianismo não é uma coisa abstrata. O amor no cristianismo é verdadeiro, é completo, é entrega ativa. Jesus é o padrão do amor. No versículo 16, de forma ética, João sugere o máximo. Você deve dar a sua vida pelo seu irmão. Mas no versículo 17,
João sugere o mínimo. Se o teu irmão tiver uma necessidade, ajude ele. Todo texto ético tem esses ensinos de reforço, porque ensinos éticos não podem ser rasteiros, tem que se tomar por cima. Agora, irmãos, isso não é justificativa para doações indiscriminadas. E aqui eu coloco diante dos irmãos esse cuidado. Tenha cuidado. Existem pessoas que se revestem em pele de cordeirinho, se faz de pobrezinho, conhece a teologia da gente, sabe como a gente é, e chega lá e tal, mas ele chega realmente para nos extorquir. Então, ore. Extorquir mesmo, a palavra é essa. Porque o que eu já vi de crentes dentro de igreja, em tudo que é lugar, em tudo que é denominação, irmãos, que eu tenho amigos pastores em outros lugares, passando por situação difícil, aí vai, nunca se firma aos pés do Senhor, agora para pedir ajuda, donativos, estão revestidos por ali. Mas também tenha cuidado, irmãos, porque existem pessoas com necessidades reais, que estão sofrendo, e às vezes ela está ao nosso lado, e a gente não sabe. Porque aquele que realmente, irmãos, muitas vezes está sofrendo, ele não diz não, ele não mostra, ele não fala. Então, se você vê alguém cristão, fiel, que estiver passando por uma situação difícil, ajude. Se não puder só, peça a outra pessoa para ajudar. O anjo que ele espera, o Senhor vai levantar, e muitas vezes esse anjo vai ser você, para ajudar essas pessoas que estão no fundo do poço.